Café em Pauta de hoje nós vamos trabalhar um assunto interessante. Vamos falar sobre o empreendedorismo. O nosso convidado de hoje é muito jovem, ainda tem 31 anos de idade, e formado em publicidade pela Universidade Mackenzie em São Paulo. Em 2012 ele cria sua agência, trabalha com evento corporativo, grandes eventos, inclusive na área educacional, né, produção de eventos nessa área. Se torna vice-presidente de assuntos estratégicos do Maringá Convention Visitors Bureau, aqui de Maringá, setor de turismo, que nós também vamos bater nessa tecla. É presidente do Conselho Empreender Jovem da Assim, acho que jovem, né? Ou Empreender normal? Isso, normal. Então, falou a nossa língua. Da FACIAP, ele atua na frente jovem, ele é muito atuante. É conselheiro da Confederação Nacional dos Jovens e Empresários e é membro do Fórum de Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Economia. Ele é filho do Rui e da Márcia Tamura, 3 irmãs, Taline, Camila e Melanie. Diz que tem o hobby de academia, viagem, um bom vinho e amigos. Michel Tamura, muito bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao Café em Pauta. Obrigado pelo convite, Clóvis. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Tomando um cafezinho daqui a pouco. Nós vamos entrar nesse ponto aí já. Rapaz, vinho. Por que vinho? Vinho é democrático, né? Democrático? É legal você sentar em volta de uma mesa e tomar um vinho com os amigos, né? É um café elitizado ou não? Não, é o café da noite. É o café da noite? Você tem alguém na família que trabalha com essa área ou não? Não. Não, ninguém? É paixão. Mas é hobby, é brincadeira. Só pra confraternizar. Mas isso é bom. Falo que tudo que envolve amigos, Clóvis, vale a pena, né? Se você vai no sul, é uma boa rodada de chimarrão, né? o Ali Vardani, eu entrevistei o Ali Vardani esses dias e ele disse, olha, no Líbano a rodada é de café, são 7 sabores e fica, né, e há uma interação. E a gente fala de vinho, se você fala de vinho, você remete para a história, para a viagem, para o tempo. Tem alguma lembrança boa desse sentido aí, ô Michel? Você é novo ainda, mas você é meio viajado, certo? O que você traz da memória de vinho? Vinho lembra o quê? Pra mim, vinho lembra amigos. Amigos? É isso. O resumo da história é esse. Eu falei vinho, mas no intuito de trazer os momentos com os amigos, uma boa conversa, uma mesa com uma boa comida. Tem boa história ou não? Boas histórias, sempre. Será foi algum... Você conhece a rota dos vinhedos lá no Rio Grande do Sul? Não tive a oportunidade de conhecer a rota dos vinhos lá. Eu conheci algumas coisas, né, lá na Serra Gaúcha. Tive a oportunidade de ir lá conhecer, turistei bastante naquela região, Gramado e tudo mais. Fez a rota romântica ali ou não? Gostaria de voltar lá. É bonito, né? Para passear de novo e tudo mais. Dizem que o sul aqui é a Toscana brasileira, né? Eu não conheço a Itália, eu tenho amigos que conhecem, inclusive conseguiu descendência italiana esse ano agora, e diz que é muito bonito. Ele disse, olha, realmente o Rio Grande do Sul, em algumas regiões, você pega ali a região de Novo Hamburgo, a região da Rota do Vinho, você vai ali para Trento, você sobe Garibaldi, ele falou, lembra muito algumas partes da Itália. E você tem uma ligação com o turismo, não tem, Michel? Sim. O que você pode falar disso? Eu sei que você é muito viajado, apesar de jovem. O que você tem nessa área de turismo que te encanta, que você é ligado a essa área? Bom, primeiro o trabalho, né? Eu trabalho com eventos, como você comentou, eventos corporativos. Nós trabalhamos com eventos esportivos também, né? A Paraná Run aqui em Maringá é uma corrida que nós organizamos junto com o pessoal. Você está na organização? Sim. Então nós compramos depois do Diário, né, que foi quem fundou. Sim. E aí nós compramos a marca para manter esse evento que foi tão forte no nosso município vivo, né? Não só isso, a gente trabalha também com campeonatos de crossfit. Então, assim, a área de eventos, tanto campeonatos esportivos, corporativos, educacionais que a gente falou, é a nossa praia. Dá para conciliar vinho, gastronomia com esporte? Ou tem hora que você tem que quebrar esse paradigma e falar, não, aqui não dá, eu vou dar uma desequilibrada. Dá para equilibrar ou não? Quando a dieta é ferrenha, tem que cortar, né? O Luiz Mas eu só não falei café, porque o café não vale, né, Cláudio? Pra mim, café é trabalho, né? Isso. Então não dá para falar como hobby, mas pra mim café em primeiro lugar. Isso, nós vamos entrar nesse tema aí. Não, eu brinco,
eu viajo, né? A gente já viajou a alguns lugares e o pessoal diz o seguinte: Clóvis, quando eu disse eu vou criar um projeto chamado Café em Pauta, aí um amigão, cara, é a tua cara, porque vai gostar de café. Eu falei, mas aí eu volto para a tua história. Eu remeto não só o café, mas aquilo que ele traz de relacionamento, convívio, um bate-papo. Ou seja, o café é muito, apesar de ser arábico, né, de vir da Arábia, não sei o quê, ele é muito brasileiro, né? Então onde você vai, vou tomar um café, criou essa cultura. Aí você fala do vinho, por isso que eu falo que eu brinco. O Luiz Valduga, da Casa Valduga, dizia o seguinte: olha, em vez de você fazer 2 garrafas de vinho muito boas, faça uma excelente. Existe essa seletividade no meio empresarial, Michel? Como é que você trabalha, conciliar o Michel jovem e o Michel empreendedor? Consegue? Eu já consigo, com certeza. Eu já fui muito, a gente brinca, já fui muito polvo, né, de querer abraçar o mundo. Ainda acho que sou um pouco. Mas com a maturidade, conforme você vai evoluindo, você vai aprendendo, né, Clóvis, a selecionar as coisas que você realmente gosta de fazer, as que você tem tempo de fazer, inclusive, para poder se dedicar em fazer uma entrega melhor, né? Então, eu vivo esse momento, eu vivo um momento que eu estou muito focado nas coisas que eu faço. Sério que você é focado. Ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade de contribuir com várias entidades, que também acho que é um momento que eu estou vivendo. Então, o associativismo, você perguntou para mim do turismo, né? Qual que é a relação com o turismo, mas o associativismo me fez conhecer muita coisa no Brasil. Estados que eu nunca iria, eu acabei indo pelo associativismo. Então, viajei para o Acre, lá para Rio Branco, fui para Porto Velho. Então, são cidades que eu talvez nunca tivesse oportunidade num dia a dia tradicional. Entendi. E que com certeza não estaria na minha rota de turismo, né? Como Gramado, que a gente conversou. Sim. Mas que eu tive a oportunidade de conhecer. São regiões do Brasil completamente diferentes das que a gente está acostumado a viver, né, Afonso? Bom, disso a gente fala com propriedade porque eu durante praticamente 8 anos eu trabalhei muito. Eu tinha Castanhal no estado do Pará e no Amapá. Lá em Laranjal do Jari, você pega Monte Dourado, cruza o Rio Jari, Laranjal do Jari, a última estado do Amapá, lá passeia do Tumbucumap, lá para cima. E aí a gente descia todo o Rio Jari, passava toda a ilha do Marajó, você pegava ali Vitória do Jari, Breves, Gurupá, Vinha, Barcarena, e eu subi, você fez isso aí, e a gente vai voltar para esse assunto que me interessa. Primeira vez que eu subi o Rio Madeira, ele estava muito cheio, eu estava indo para Rio Branco, no Acre, e depois de lá eu ia para Sena Madureira, lá na boca do Acre, né? Eu conheci a região, eu tinha um cliente meu lá que beneficiava a castanha. E, rapaz, a cultura do brasileiro é muito rica. Eu vou entrar nesse tema que está fugindo da minha pauta aqui, mas é uma coisa boa. Vamos dar uma mudada na pauta aqui. O turismo brasileiro, Michel, na sua opinião, ele é bem explorado ou ainda falta muito pela estrutura que o Brasil não tem ou que ele tem de turismo e não consegue explorar? Qual é a tua visão? Para mim, eu acho, a minha opinião é que falta muito ainda para a gente vai explorar muito ainda o nosso turismo brasileiro. Tem muita coisa para evoluir. Não é nem questão de o que falta explorar, né? A questão do que falta ele crescer. Tem muito para ser desenvolvido ainda. Então, a gente está cada vez mais conhecendo quais são as peculiaridades de cada região, as culturas das regiões. Porque é muita miscigenação. É, né? Muito diferente, né? E aí você pega... tive a oportunidade do ano passado passar a virada do ano e o carnaval lá no Nordeste. São culturas completamente diferentes, né? E a gente fica apaixonado cada vez que a gente vai para um canto novo, que a gente vê que é no nosso país. A gente conhece belezas naturais no nosso país que são incríveis, né? Então, realmente é encantador o Brasil, a gente é privilegiado por ter uma natureza dessa. Eu falo que é o seguinte, turismo, você vai para o Rio Grande do Sul, você vê uma colonização europeia muito forte, ou seja, a cultura europeia é muito forte na região sul. Você vai para o Nordeste, você tem uma miscigenação de culturas, cultura inglesa, alemã. Quem conhece o Nordeste sabe que o Nordeste não ele é um estado muito eclético. Aí você vem para Minas, a tradição mineira, né? Vamos falar de café daqui a pouco. E a gente que conhece o Norte, eu quando conheci o Norte, eu tinha uma visão do Norte, Michel. Eu andando 3 dias de barco, por exemplo, na bacia do Tapajós, lá para descer para Itacoatiara para ir para Manaus. E a riqueza da cultura que me fascina. Por exemplo, uma vez eu viajei de Macapá e fui para Manaus. E no meu barco nós tínhamos um grupo de alemães
tinha um povo da Itália, tinha um povo da Índia e tinha os brasileiros. E era unânime, todos eles eram o seguinte, eles estavam com intérprete, eu não falo inglês, é um erro que eu cometo, eu não falo inglês, mas havia intérprete, eles tinham intérprete no barco, e eles ficavam maravilhados exatamente com isso. Eles tinham acabado de vir do Nordeste e estavam chegando em Macapá. Só que eles já tinham passado pelo Sul. Ele disse, olha, o Brasil não tem igual. O turismo aqui é violento, é muito forte. Completamente diferente. Pouco explorado, né? E aí eu acho que a gente entra numa outra questão, que é o turismo de negócios, que é o que a gente também trabalha muito, que a gente fica impressionado o quanto o turismo de negócios ele enriquece uma região. Então você vê, Maringá é um dos fortes de Maringá é ter o turismo de negócios, né? O cara que vem até a cidade para fazer negócios, fica aqui durante a semana. Mas a gente tem também o caso dos eventos, né? Os eventos que mobilizam e que trazem as pessoas. E mobiliza muita gente, né, Mobiliza muita gente. É uma cadeia muito grande, né, Clóvis? Então, se você for pensar que o participante de um congresso, por exemplo, que vem até Maringá, ele vai ficar hospedado, ele vai comer no restaurante da cidade, ele vai pegar o táxi, um Uber, enfim, vai consumir toda uma cadeia, né, produtiva da cidade, vai deixar muito imposto aqui na cidade e vai deixar dinheiro que não está acostumado, que não é da cidade. Ou seja, um dinheiro de fora vem para a cidade e gira a economia. Então, acho que isso, eu sou encantado pelo turismo por todo o efeito, né, a consequência que ele causa. E aí a gente também percebe agora, né, nesse período que a gente está vivendo, as consequências negativas também da falta dele, né? Então são muitos carregadores, são muitos garçons, faxineiras, enfim, são pessoas assim... A classe toda, né? É uma cadeia inteira que está sendo prejudicada, infelizmente, nesse período, e que são muitos autônomos, né? São muitas pessoas autônomas que viviam de freelance, enfim, a gente vai ver muita coisa ainda que vai desenrolar disso, Clóvis. Eu participei muito de feira na Expo Norte, no Center Norte em São Paulo. Você também é meio que paulistano, né? Você nasceu onde? Nasci aqui em Maringá. Você nasceu em Maringá, mas viajou já? Morou em São Paulo? Sim, eu morei em Curitiba, mudei em 2017. 2017, mudei pra... Não, 2007. Você não é tão velho assim, 2007, né, Michel, pra não lembrar. 2007 mudei pra Curitiba. 2008 foi o ano da imigração japonesa, mudei pra São Paulo. Aí eu morei lá até 2011. Você morou onde lá em São Paulo? Eu morei na Liberdade. Morou no bairro japonês. Entendi. E aí tá fazendo política? Entendi. E aí... 2011, final de 2011, 2012 eu acabei voltando para Maringá. Eu fiquei um tempo no Rio, morei um tempo no Rio nesse meio tempo, mas... Tá, nesse período você trabalhou tudo com turismo de negócios, não? Foi atuar em eventos? Eu sempre trabalhei com eventos, Eu cheguei em São Paulo, acabei fazendo um estágio numa produtora, né, de vídeo, foi onde eu aprendi um pouco de produção, de bastidor ali, de produção, porque a gente gravava muito comercial, né, na época DirecTV, então a gente gravava muitas coisas ali. Depois eu acabei saindo e fui trabalhar com eventos, então já era voluntário da área, então sempre ativo dizer, no meio, o voluntariado sempre me trouxe muita bagagem, muita experiência, isso foi muito, muito rico para mim. Não, a tua experiência é rica. Outra coisa, uma pergunta em relação ao turismo, por exemplo, turismo de negócio. Recentemente eu fui para Minas Gerais, né, o ano retrasado, antes de Brumadinho, e a gente fez toda a rota do café, fez a rota das águas, foi lá para Caxambu. Eu fiquei com a minha esposa 25 dias viajando para Minas Gerais, tomando café em todos os lugares que você imaginar, Michel. Eu dizia o seguinte, eu conheci uma cachaçaria chamada Mazuma Mineira. Você pega entre Tiradentes indo para Bichinho, ela fica meio no meio do caminho. E eu parei um catarinense, família de alemães, um catarinense e tal, e eu disse para ele o seguinte... eu vi que ele tinha um trabalho interessante de marketing em relação à cachaçaria dele, lá no interior de Minas Gerais. E aí nós entramos nesse tema. O turismo de negócios abre porta para outros tipos de turismo. Será que depois desse período, Michel, na sua visão, você é jovem, mas você é muito empreendedor, nós vamos conseguir abrir uma lacuna nova em relação a atrelar definitivamente no Brasil o turismo de negócios que leva o que você falou para outro link muito mais forte, o elo, que é o turismo normal, a pessoa vai viajar porque ele vai ter férias, porque ele gosta, para conhecer uma cidade. Mas talvez o turismo de negócios possa alavancar essa outra parte? Pode, com certeza.
Porque as pessoas, volto a dizer, né? Nós temos a chance, quando a gente faz um turismo, cria um evento de destino, né, que a gente fala, onde as pessoas vão até aquela cidade por causa do evento, as pessoas têm a oportunidade de conhecer aquela cidade, se encantar com a cidade. Então, a gente viu, Clóvis, o que viralizou na internet, por exemplo, as fotos das nossas árvores, né, de Maringá, as flores, os ipês e tudo mais. E isso é encantador. Então a pessoa às vezes ela não teria oportunidade, como aconteceu comigo indo para Rio Branco, no Acre. Normalmente eu não iria para lá, eu acabei indo por causa de um evento que eu tinha lá, fui para o Acre e conheci. Então isso pode dar consequência, né, para uma série de outros desencadeamentos da cadeia do turismo. A gente está aqui jogando ideia, né? Mas imagina se as flores de Maringá, os ipês de Maringá ficam tão conhecidos que em um determinado período do ano os turistas vêm até a cidade só para conhecer isso. Então é a chance, uma oportunidade, uma lacuna que pode surgir, né? E isso a internet hoje ajuda a gente a divulgar amplamente, né? Então... O tema é bom, né? Por exemplo, quando eu estive em Tiradentes, nós ficamos numa pousada lá, e pode ser, olha, nós temos aqui um evento gastronômico, um dos melhores do Brasil, reconhecido internacionalmente, e você via, por exemplo, a gente não consegue reserva de um ano para o outro. Você vai no Carnaval do Nordeste, quem gosta de Carnaval, aí nós vamos entrar num ponto que eu vi aqui no seu currículo, por exemplo, você não consegue de um ano para o outro, e ele é um turismo de negócios que leva para o turismo abrangente, ou seja, rede hoteleira, igual você fala, rede de gastronomia, que no país é muito rico. Então, depois desse período que nós estamos passando aqui, talvez o turismo precise mudar a sua visão em relação à sua estrutura, porque de estrutura, de situações, de lugares de cultura, o Brasil tem sobra. O que precisa é profissionalizar, né, Michel? Clóvis, eu acho que a gente está entrando num período que, principalmente o turismo regional, vai ganhar muito. Você acha que vai focar? Eu acho que sim. Então, assim, as pessoas elas não estão querendo... Um dos principais critérios que as pessoas hoje têm na escolha, na tomada de decisão de uma viagem, por exemplo, é a questão do quesito de segurança. Certo. Então, as pessoas, para um turismo, a gente está apostando muito que as pessoas vão começar a valorizar mais a região, as pousadas regionais, os pequenos hotéis. E isso é uma grande oportunidade. Aí, como você comentou, precisa ser profissionalizado muita coisa ainda. Então é uma grande oportunidade que a gente está tendo. A nossa região é uma macro-região muito grande. Nós estamos muito próximos aqui de Londrina. Nós temos cidades boas como Campo Mourão, Cianorte, que são próximas aqui também de Maringá. E nesse meio do caminho entre essas cidades, nós temos muitas pousadas, muitos espaços, belezas que às vezes estão escondidas, né? A gente cansa de ver os atletas, né, os ciclistas daqui de Maringá que vão fazer trilha, por exemplo, e vão para cachoeiras. Sim. Então são lugares que precisam ser explorados. Descobertos. Nós temos aqui em Londrina, região de Canyons, aqui em Londrina, muito perto, um lugar lindíssimo ali que pouca gente conhece. Exatamente. A gente fazia, no Cortação, a gente gosta do assunto, por exemplo, eu quando fiz a Transpantaneira, pegava aqui na região de Corumbá, quando você andava na Transpantaneira antigamente, você não via. Hoje você vê fazendas, sítio de fazendas que são ligadas ao turismo e são regiões muito prósperas e que ninguém entendia. Por exemplo, o fazendeiro não vai precisar do turismo, ele tem lá 3, 4 mil cabeças de boi, de gado, mas é uma coisa muito... Está entrelaçado e a gente vê que hoje o turismo ele avançou para esse setor que não era muito comum. E eu concordo com você, eu acho que pós-pandemia, o turismo regionalizado vai ter muita força. E aí eu entro na tua área, que é turismo de negócio. E falando em turismo de negócio, você é ligado ao evento, eu estava vendo no seu portfólio aqui, você trabalhou naquela comissão de frente da Beija-Flor de Nilópolis lá em 2011, que foi na época do carnaval do Roberto Carlos, se não me engano, a homenagem ao Roberto Carlos, que foi a campeã daquele ano. Foi a campeã daquele ano. Conta essa história aí, Michel. Você é novo ainda, rapaz, já estava nesse meio lá. O que você pode dizer desse tempo aí? 2010 e 2011 foram 2 anos muito importantes. 2010 foi a árvore do Bradesco. Já emenda, já falou. Eu cheguei em 2010, final de 2010 eu fui para o Rio de Janeiro, fechei uma temporada de eventos no Rio, fui fazer o aniversário de 15 anos da árvore de Natal do Bradesco, na Lagoa Rodrigues de Freitas. Sim. Fiz o Craques do Brasileirão de Futebol, foi o ano que o Conca ganhou.
E Fluminense. fiz também a gravação do DVD do Lua Santana no HSBC Arena em 2010. Ou seja, a década, então para você foi produtiva. Foi um final de ano muito importante para mim. E aí depois, no ano seguinte, já nos primeiros meses, eu já estava trabalhando na comissão de frente da Beija-Flor. Como é que foi essa experiência, Michel? Foi uma experiência incrível, né? Você pode contar, a gente que está nos bastidores, quem está nos bastidores, a gente não conhece. Como é que funciona essa engrenagem? Como é que você chegou lá? Por que você chegou lá? Qual foi o teu papel nessa comissão de frente? O que você... Eu trabalhei na produção dela, né? Eu cuidava para que, primeiro, ela funcionasse e cuidava para que nada desse errado durante a execução do evento. Então não sei se você vai lembrar, Cosmo, mas assim... Tinha uma caixa que abria, era uma caixa que abria. Eu lembro que eu não sabia nem como é que ela abria, porque eu não sei nem como é que ela estava fixa ali. Eu vi aquela caixa, eu lembro do desfile. Foi uma homenagem para o rei Roberto Carlos, era um rádio que ele abria e fechava. Isso. E aí o público, né, em plena Sapucaí, as pessoas viam aquele rádio quando ele abria, não tinha ninguém. Quando ele fechava e abria de novo, saíam lá 12 pessoas de dentro, a Cláudia Raia saía lá de dentro, dançando, enfim. Era um grande espetáculo em plena Sapucaí, não deixava de ser um grande número de ilusionismo também, que foi Você inclusive... gosta do Marçal e Imamura? O Issal Issal e Imamura. O Issal, ele foi um grande professor para mim. Você tá brincando, então... nós tivemos, sabe onde eu tive com o Issal Imamura? Julho do ano passado, no evento da Donep no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Que legal. O Issal Imamura, ele foi um dos preletores do jantar lá. Você conhece ele? Conheço. Então, esse período que eu trabalhei no Rio, eu trabalhei junto do Issal. Você tá brincando? Então, foi uma grande escola para mim, foi uma grande escola. E a gente teve a oportunidade de fazer números que eu achei incríveis, assim, para mim ficaram guardados na memória com muito carinho esse período, porque foram realmente grandes produções. Então o Issal me abriu portas para um período que foi muito importante na minha vida, porque eu sabia que iam ser históricos. Agregaria, né? Iam ser históricos. Para você participar de uma comissão de frente, que é considerado o cartão postal de uma escola de samba. Exatamente. Do Rio de Janeiro, grupo especial, de uma Beija-Flor que tem 14 títulos, é a terceira escola que perde para Portela, para Mangueira, depois vem a Beija-Flor. Participar de uma homenagem ao rei da música no Brasil. Ô Michel, foi currículo, realmente. Dá para invejar alguém ainda, não? Você é muito novo ainda, né? Fui muito novo. Você se formou em marketing. Qual era a tua visão quando você se formou em publicidade e marketing na Mackenzie? Na verdade, quando eu fui para São Paulo, eu sempre tive vontade de morar em São Paulo. É uma cidade que eu sempre via as coisas acontecerem, então eu queria beber um pouco dessa água. São Paulo é São Paulo, né? São Paulo é outro ritmo, outra vida, inclusive. Então eu sempre quis ir para lá. Quando eu me mudei para São Paulo, eu acabei conhecendo, eu já fui pensando em fazer publicidade e propaganda, porque eu imaginava que se um dia lá na frente eu decidisse viver em São Paulo, ou ir para fora, ou trabalhar por uma grande empresa, eu precisava ter um currículo muito bom. E aí eu estudando lá numa universidade presbiteriana Mackenzie, qualquer empresa iria conhecer essa faculdade. Então eu fiz estrategicamente pelo currículo. Entendi. Acabei indo para São Paulo, fiz todos esses trabalhos, né, na área de eventos. Então para mim sempre foi trabalhar, sempre esteve, né, na minha veia ali. Eu sempre fui muito ativo no trabalho, nas ações, nos projetos que eu me envolvia, mesmo como voluntário. E aí, no final de 2012, logo que eu terminei a faculdade, meu pai me convidou para voltar para Maringá para trabalhar, né, junto com ele no café e tudo mais. Só que a veia de comunicação, ela fala alto, né? Você já teve programa de televisão? Você já trabalhou lá? O que você fazia? Era turismo? Isso foi bem antes de eu ir para São Paulo, acho que 2005, 2006, eu devia ter uns 16 anos de idade. Ô Michel, vou cortar você, que eu gosto de cortar, porque assim, a história fala, eu trabalhei 4 anos com a família Shimozaka em Umuarama quando era menino, japoneses. Vocês só sabem trabalhar, velho. Apesar que a gente brinca, você alia o turismo, negócio com o lazer, certo? Mas adorava. Trabalhou muito, Michel? Eu adorava. Sempre que eu trabalhei ou me dediquei para alguma coisa, eram coisas que eu gostava muito. Então, essa época, por exemplo, dos programas de televisão que eu apresentava aqui na RIC TV Maringá, era um quadro jovem que falava sobre cultura japonesa.
Tradição japonesa. A gente Maringá, viajava, Maringá. a gente ia para os eventos, eu ia visitar os festivais, eu entrevistava as pessoas, eu comia, né? Então eu adorava ir comer os pratos típicos. Então sempre foi uma diversão, né? E eu sempre encarei dessa forma. Então isso para mim foi muito leve, tudo isso. E aí ter passado por isso, ter passado pela televisão, conhecido um pouco dos bastidores da televisão, depois conhecido um pouco dos bastidores dos grandes eventos. Então, para mim eu sempre fui movido a essa curiosidade, né? Essa vontade de conhecer, de entender, de testar, de explorar, né? Então, hoje essa estrutura que você tem dentro dos conselhos que você participa, seja da ASSIM, seja da FACIAP, seja de outros do Visitors Bureau. A Heraclésia é presidente do Visitors está Bureau, como né? presidente. Bom, não tem nem o que falar, está muito bem amparado. Heraclésia, um abraço para você. Eu sou suspeito, gosto muito do trabalho que a Heraclésia realiza. Eu trouxe uns amigos do estado do Pará para Expoingá aqui. Eles voltaram embora maravilhados para o estado do Pará e vão voltar agora para Expoingá. Inclusive nós vamos ver se define no dia 8 ou dia 18 ou não, acho difícil. Mas, por exemplo, eu citava a Heraclésia e eles ficaram maravilhados com a estrutura que a Expoingá tem. Então a Heraclésia à frente do Visitors Bureau, você está muito bem amparado e vice-versa. Dentro dessa tua experiência, Michel, hoje, qual é o principal veio que você vê na área de negócios, de entretenimento ou na tua área que é de eventos corporativos, de grandes eventos? O que você vislumbra hoje? Você, Michel, você profissional, englobando todos os fatores que nós temos hoje, atípicos por sinal. O que você vislumbra? O que eu vejo de oportunidade Sim. na parte de eventos? Eu acho que uma das coisas que a gente sempre fala, né, que a gente sempre comenta, é que a sua ação, os seus feitos, né, eles geram consequências, e a gente tem um lema que a gente gosta de repetir bastante, que são as consequências positivas para a nossa comunidade, para o lugar que a gente está inserido, para as entidades que a gente participa. Então acho que esse é um grande segredo. O dia que a gente conseguir ter a receitinha mágica, isso seria perfeito. Mas é trabalhar e fazer com que tudo que você projeta, o ambiente que você vive, tenha boas consequências. A gente tem replicado isso no associativismo. A gente hoje organiza o Congresso Empresarial Paranaense da FACIAP. Como é esse congresso? Ele é realizado quando, onde, de que forma, qual é o objetivo? Todos os anos em Foz do Iguaçu, reunindo os empresários de todo o sistema associativista do nosso estado do Paraná. E a gente traz conteúdo, traz palestrantes, grandes nomes, referências para que a gente possa capacitar o empresário na ponta. Então, esse, por exemplo, eu tenho um orgulho de dizer que a gente pôde contribuir muito com um case desse, do Congresso Empresarial Paranaense, e, consequentemente, impactar as pessoas que a gente convive, que são os voluntários das associações comerciais, as pessoas que a gente compartilha as mesmas dores empresariais. Agora mais que nunca, né? É. Tem muita molecada boa nesse meio, né, Michel? Muita. Tenho o prazer de conhecer boa parte delas, que fazem parte da FACIAP Jovem, inclusive, né? Eu na presidência da FACIAP Jovem até o final desse ano. Então, assim, estou tendo a honra de conhecer muitos jovens empresários do nosso estado que têm feito grandes trabalhos aqui, não só nas cidades que eles vivem, mas no país inteiro. Maringá hoje é referência no Brasil em relação ao quê? O que você que viajou o Brasil inteiro... Miquel, vamos querer 2 cafezinhos? Pode ser 2 expresso, por favor. Vamos tomar um cafezinho, né, Michel? Já que o assunto é café em pau. Conversa tá pede. Hoje, Michel, Maringá, você acha que Maringá consegue colaborar para o turismo de negócios a nível de Brasil? Maringá. O que você vê de fatia nesse mercado que você pode animar o empreendedorismo aqui em Maringá? Apesar de tão jovem, você é muito atuante. Então, o que você vislumbra para Maringá em relação ao Brasil? Maringá é uma referência, Clóvis. E aí uma referência em diversos aspectos. Referência boa. Positiva, sempre muito positiva. A gente tem, por exemplo, o nosso Conselho de Desenvolvimento de Maringá, que é uma referência. Eu tive, nas minhas andanças, já tive gente lá de Manaus que veio falar comigo. Pô, conheço Maringá por causa das ações... Maringá é conhecido. Das ações associativistas que vocês fazem. Realmente é uma cidade que é privilegiada por reunir tantas boas lideranças em prol do município.
né? Então a gente vê grandes mentes, grandes empresários, grandes lideranças reunidas e discutindo o futuro do município para um período que muitas vezes eles nem vão poder aproveitar aquele período, né? A gente está projetando a nossa cidade para os nossos filhos, para os nossos netos, e isso contamina, né? Vamos tomar um cafezinho, Michel, e já vamos entrar o programa, ele precisa, eu falo assim, todos os convidados sem exceção, Michel, eu pego aqui tranquilo. Miquel, obrigado, viu? Eu digo o seguinte, Café em Pauta vai precisar criar um programa de 200 blocos, porque o assunto é... se eu vou pegar o seu currículo, a experiência que você tem, dá uma olhada aqui o papelzinho, dá uma olhada aqui, ó, dá uma olhada, eu tenho que cortar 1/5 do que está aqui, porque senão a conversa vai longe, certo? Por isso que eu disse que eu mudei o tema aqui, porque se a gente for entrar no assunto, a gente vai ter 3, 4 horas de bate-papo aqui. Michel, dentro do desafio que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, com esse mundo totalmente de ponta cabeça, você com tanta experiência, muito jovem, nessa estrutura, Michel profissional, Michel empreendedor, Michel pessoa física, nessa estrutura que você teve, participação da família, pai, mãe, irmãos, amigos, dentro de um contexto hoje, qual é o grau de intensidade para mudar alguma coisa em relação a isso? Para mim é a base de tudo, Thomas. Família foi quem me ensinou os meus valores, os meus princípios, foram as pessoas que sempre me apoiaram em todas os grandes quebrada de cabeça, tudo. Que quem vê assim nunca quebrou a cabeça, né? Exatamente, a gente bateu muita cabeça já. Seu Rui era durão? Meu pai sempre foi durão, mas sempre foi muito racional. Acho que assim como... A mãe que equilibra tudo, não? Assim O pai dá uma família, dura, a né? dona Márcia vai lá, dá uma equilibrada. Sempre, assim mesmo? sempre foi assim. Então, meu pai sempre foi muito racional nas ações dele. Ele é brasileiro ou ele é japonês? Todos são descendentes japoneses. Todos descendentes. Tem parentes no Japão, Michel? Tenho tio que mora lá. Já conhece o Brasil ou não? Eles conhecem o Brasil, mas eles eram brasileiros, inclusive. Tá aí, eles são brasileiros, aliás. São brasileiros e se mudaram para o Japão. Hoje trabalham lá. Trabalham em que área lá? Trabalham em indústria, né? É bom, Japão, né? Tecnologia e indústria japonesa, não tem pra onde, né? Exatamente. Ô Michel, agora vamos para um assunto que me agrada mais ainda, porque o programa daqui a pouco se encerra, e eu sempre digo que o primeiro convidado volta a segunda, terceira vez, e eu estou fazendo de propósito, eu não sou bobo, né? Eu quero agregar para o Café em Pauta. O teu pai é produtor de café na região de Minas Gerais? De onde que ele é? Ele é produtor. Conta um pouco da história da família do café, de onde vem? Quando a gente teve aqui em Maringá a Jada 75, a Jada Negra. A Jada Negra aqui em Maringá, na nossa região, no Paraná, enfim. Essa Jada já foi tema em todos os 4 cafés em pauta até agora nessa mesa, você acredita? E cada um conta uma história. Exatamente. Eu sei que a família do meu avô tinha uma empresa de compra e venda de cafés, eles encerraram a operação porque, né, como acabou todo o café, como acabou o café do estado, eles encerraram a operação da empresa. E aí meu avô acabou indo para Minas, a convite de um amigo, para conhecer cidade, a região, as regiões que eram promissoras, né, na época para o café. Triângulo Mineiro ali, Uberaba, Uberlândia, Paraguari ali, porque nós estamos em Romaria, próximo a Monte Carmelo. Você está indo para a região do Triângulo Mineiro, que é ali, Triângulo Mineiro. Saindo para Goiânia quase ali. Lá já é Triângulo Mineiro. Sim. Então nós estamos em Romaria, próximo ali de Monte Carmelo. Terra boa de café. Uma região com altitude, ou seja, a gente consegue uma boa produção do café. Os climas muito bem definidos lá na nossa região. Isso facilita com que o café tenha uma boa florada, o clima ajuda com que a gente tenha uma homogeneidade na produção e resulta uma ótima bebida. Eu tenho parentes que tem sítio em Araguari, planta café, né? Exporta, não fica nem no Brasil, a qualidade do clima lá é favorável. O seu pai está há quanto tempo nessa área? Sua Meu família, pai, né? Eu acho que eu não vou saber dizer exatamente quanto tempo, mas desde que eu conheço ele, desde que eu nasci, eu lembro do meu pai. Você ajuda, atuando. participa, trabalha? Como é que você está aí? Nunca fui o filho que acompanhava nas fazendas, né? A ovelha negra saiu, aí ó, eu vou ter que falar pro seu Rui e pra dona Márcia, a ovelha negra tá aqui, ó.
não era ovelha negra, Claro, mas também fui nunca outra, fui né? o cara que acompanhou Ovelha as negra no fazendas, sentido de, né? não tá lá com o pai, geralmente o filho segue, né? Você tomou outro caminho. Eu acabei indo muito para a área da comunicação. Mas ajuda muito seu pai, Né? né? Ajuda. Vocês têm a marca Café Tamura? Sim. Qual é o mercado do Café Tamura? Onde vocês entram? Hoje a gente está trabalhando aqui em Maringá, mas a ideia, quando meu pai criou a marca, foi pegar a bebida boa. Meu pai sempre falou assim, os melhores cafés eles não ficam no Brasil, eles sempre são mandados para fora. Sim. E na época meu pai falou assim, eu gostaria de oferecer um café bom aqui para os meus amigos, né, para os conhecidos, porque eu sei que o café é melhor. E aí muita gente pedia para ele, né, Rui, manda café lá da fazenda, eu quero comprar e tudo mais. E meu pai começou a fazer essa brincadeira. E no final das contas, no final das contas ele resolveu criar uma embalagem, começou a desenvolver, né, a produção do café, fazer a moagem e tudo mais. Quando foi ver, já tinha uma empresa aberta, já estava vendendo. Já tava café arábico ou não? 100% arábico. Aqui no Paraná que tem Conilon, né? Lá em Minas tem pouco, né? A região do Espírito Santo é mais forte, Conilon, né? Que vai subindo, a região vai ficando um pouco mais. Mas ali na propício. região é mais arábica, né? Lá é difícil, você vê a maioria das fazendas produção arábica. Produção arábica, né? Eu conheci aqui na região, eu tinha muitos negócios, eu tinha empresa de arquitetura no interior de São Paulo e viajava muito para São Paulo. Eu tinha muitos clientes do estado de Minas Gerais. Eu conheci eu descendo Varginha, Alfenas, descendo para BH ali por dentro. Eu via algumas serras lá, rapaz, lá na região de Guaxupé. Falei, como é que esse povo tira café de lá? O cara falou, nós criamos aqui um canalzinho aí, joga uma água, o café desce e, meu Deus do céu, naquele pé de morro, o café, o morro íngreme assim, o café tava lá. Um dos melhores cafés da região. Mas é incrível como a região, ela se constrói, ela evolui em torno da cultura, né? Então, a cultura do café é muito forte lá, tecnologia para isso também é muito avançada naquela região. Então é incrível, né? Hoje você vê uma máquina que faz a seleção dos grãos, então ela passa, por exemplo, no infravermelho, já identifica os grãos que estão quebrados, que estão verdes, ele solta um jato de ar em cima do grão e o grão sai da esteira. Então, assim, é fascinante você ir conhecer um pouco mais e... Vamos ver se uma hora a gente consegue gravar com o seu pai lá na fazenda. E nós estamos encerrando o programa Café em Pauta de hoje. É o seguinte, antigamente era rastelo, né? Colhia-se café com escada, aqui na região de Moarama eu colhi café, região de Autônia, quando era menino, antes da geada. Os cafés eram muito grandes, tinha que ter escada. O dono do sítio não permitia que matasse as cascavéis que tinham lá. De repente você sentava para comer a marmitinha e escutava o barulhinho de... Rapaz, eu vi um cara com um gancho, não se mexe não, porque tem uma cobra enrolada no pé de café. Mas eu gosto da história, eu gosto da cultura, por isso que eu disse, eu perguntei sobre o Café Tamura. Hoje, se eu quiser comprar Café Tamura, eu consigo ou não? Consegue. Faz um merchandising fazer? Cada área, pode, claro. A gente está hoje no aplicativo Meu Deju, por exemplo, então como o pessoal não está podendo sair muito de casa, pode usar o aplicativo para pedir o café em casa. O Chinai sempre foi um dos principais pontos de venda nosso, que desde o começo, quando o pai Como começou... chama o aplicativo, desculpa? Meu Deju. Meu Deju. Lá você consegue Café Tamura, pode tranquilo. Comprar lá, é bom sem café, sair de casa. Michel? Eu sou suspeito para falar, né, Cláudio? Então, óbvio, né? Não posso... Fala lá depois pro seu Rui se você falar que o café é ruim, mas diz que é bom mesmo, né? Eu vou fazer o quê, né? Precisamos trazer ele uma hora pra bater um papo. Vamos. Ele é bom de papo? Vou servir um cafezinho. O Rui, ele consegue... Não sei se meu pai vai aceitar o convite, mas vamos ver. Sua mãe não vem, ninguém faz o convite pra alguém eles. Que comanda lá ou não? Faz o convite pro seu Rui, tá convidado, viu? Ô, Michel, nós vamos encerrar o Café em Pauta de hoje e a gente vai o seguinte, nós vamos marcar uma outra hora pra gente falar mais alguma coisa em relação específica daí aos eventos, o que está se desenhando por aí, pós-pandemia. E em relação à fazenda de café, algumas outras informações que eu quero, porque é uma coisa minha, certo? Nesse encerramento, qual é a tua palavra final para quem ouve o Café em Pauta, Michel? Qual é a palavra que você deixa para quem está acompanhando a gente nos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram? Clóvis, eu não posso encerrar o programa de hoje sem trazer para as pessoas a importância do momento que a gente está vivendo. A importância do momento não no sentido de só os fatos, mas no sentido do aprendizado que a gente vai levar daqui para frente. A gente está tendo a oportunidade de repensar muita coisa que a gente vive, que a gente viveu, muitas coisas que a gente jurava ou julgava que eram verdades.
e hoje a gente está sendo obrigado a repensar a nossa vida, a nossa forma de ser, de agir, de se relacionar. É estranho a gente chegar aqui e não poder abraçar, pegar na mão. Então a gente está tendo a oportunidade de repensar uma série de coisas na nossa vida em um momento único e histórico do mundo inteiro. Então que a gente leve desse momento as coisas boas, os aprendizados, as evoluções como ser humano, a valorização da família, né? A gente teve que ficar tanto tempo em casa, preso em casa, entre aspas, mas aprendendo a reviver a nossa família, aprendendo a reviver o convívio, aprendendo a valorizar as pessoas que são mais próximas. Então eu espero de coração que todo mundo leve desse momento não só um aprendizado para a sua vida, as reformulações das empresas, dos negócios, mas um aprendizado que fique na história e que a gente saiba repassar tudo isso para as próximas gerações. A gente muda isso, né, Michel? Com certeza. Muda, né? Você é jovem ainda. Michel, Café em Pauta fica feliz pela tua presença aqui. Muito obrigado, tá? Leva um abraço para tua família. Vou deixar. Vamos ver se um dia o teu pai, né, perde um pouco assim. Se você convencer ele, você mesmo, vai seu ser, Rui, você seu vai Rui, ser ó, campeão. No mínimo eu vou tomar um café Tamura lá na fazenda, tá? Porque eu gosto de café e de repente eu vou conhecer a fazenda lá. Como chama a fazenda? Lá em Fazenda Umuarama. Umuarama, onde eu nasci, exatamente. Minha terra, fazenda Umuarama. Ô, seu Rui, nós temos mais ligação que o senhor imagina. Aí nós vamos conhecer o Café Tamura lá na propriedade, tá bom? Vai ser um prazer. Michel, de novo, obrigado pela tua presença. Nós vamos voltar outra hora no Café em Pauta para falar sobre outros assuntos mais específicos em relação ao empreendedorismo, tá bom? Obrigado, viu? Esse foi o Café em Pauta de hoje com o Michel Tamura. Eu já não defino, eu não sei definir mais se ele é blogueiro, se ele é empresário, se ele é empreendedor, se ele é jornalista, ou seja, ele é tudo, ele é eclético. E nós vamos trazê-lo novamente aqui na Marcos Boutique de Pão, onde a gente grava todos os programas do Café em Pauta, para a gente tomar um velho e bom café, de repente o velho e bom café Tamura. Será um prazer. E aí a gente vai falar mais sobre os assuntos de empreendedorismo. O Café em Pauta fica por aqui. Se você puder, acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E dá sugestão para o programa. A gente está trazendo gente. O Michel foi sugestão, tá, Michel? Quando eu descobri no Café em Pauta, disse, olha, leva o Michel para a bancada. E a gente trouxe você porque pediram a tua presença aqui, tá bom? Legal, obrigado. Então, obrigado pela tua presença mais uma vez e o Café em Pauta fica por aqui. Muito obrigado.